Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre os transtornos de aprendizagem mais conhecidos na escola, tá? Vamos lá? Os transtornos de aprendizagem mais conhecidos estão relacionados à dislexia, disgrafia, descalculia, dislalia, desortografia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e autismo, TEA. São dificuldades relacionadas às habilidades de escrita, leitura, do raciocínio lógico-matemático, causadas por uma organização diferente do cérebro, de provável origem genética, não é? Como a gente já tinha visto, né, são caminhos diferentes que o cérebro faz. Nessas situações, as crianças conseguirão aprender, mas terão caminhos ou circuitos neuronais diferentes que buscam alcançar o mesmo resultado ou aquisição de um novo comportamento, não é? A aprendizagem acontece do mesmo modo como as crianças sem dificuldade de aprendizagem aprendem, só que um caminho, né, o cérebro faz um caminho um pouco diferente. Os transtornos de aprendizagem podem ser classificados de acordo com sua origem, manifestações, áreas envolvidas, momento de evolução, déficit cognitivo, dificuldades na escola, etc. Como? Vamos lá, continuar, né? Os transtornos da leitura. O rendimento da leitura encontra-se abaixo do esperado em relação à idade cronológica do sujeito, coeficiente de inteligência e escolaridade própria da idade. A criança tem uma idade, né, mas a leitura dela é muito empobrecida para aquela idade. Ela lê com mais dificuldade, né? Como é o caso, por exemplo, quem tem dislexia, né? O problema está ligado ao processamento da informação, né? É uma incapacidade severa de leitura, uma dificuldade no processo da linguagem que reflete na leitura, na escrita e na soletração, não é verdade? São os casos que mais aparecem na escola, tá? Dislalia, transtorno da articulação de um ou vários fonemas. Pode ser pela ausência ou pela alteração de alguns sons da fala ou pela substituição de uns pelos outros. Um exemplo, né, bastante conhecido. A fala do personagem de histórias em quadrinhos Cebolinha, da Turma da Mônica, criado por Maurício de Souza, que troca a letra R pela letra L na pronúncia das palavras. Outros transtornos. Transtornos do cálculo. A descalculia, capacidade para o cálculo, situa-se relativamente abaixo da idade cronológica, coeficiência de inteligência e escolaridade própria da idade. A criança tem muita dificuldade para trabalhar com cálculos, com números. Transtornos da expressão escrita. Disgrafia, desortografia, né? As habilidades para escrever situam-se também abaixo da esperada, considerando a idade cronológica, né? Seu coeficiente de inteligência, escolaridade própria para a idade também é sempre abaixo, vocês repararam? A criança que tem um transtorno, ela está sempre abaixo da expectativa para a idade dela. Ela está sempre apresentando atrasos. A disgrafia, dificuldade na escrita, caracterizada por problemas relacionados ao componente grafomotor da escrita, dificuldade motora no traçado das letras, forma das letras, espaço entre as palavras, pressão do traço, com a produção de textos escritos e com a soletração. É uma criança que apresenta muita dificuldade para escrever, a letra é muito feia, ela não tem noção dos espaços, tá? Desortografia, um distúrbio de aprendizagem relacionado à ortografia das palavras. Aqui o aluno troca muito, né? Muito a letra, ela tem muito erro na hora de escrever. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, padrão persistente de desatenção ou hiperatividade e impulsividade que interferem no funcionamento ou no desenvolvimento do aluno. São crianças geralmente que necessitam de movimentação contínua, elas falam bastante, interferem bastante na aula, né? Não de um modo positivo, mas de um modo negativo, porque elas precisam estar falando, né? Então, elas geralmente é muito fácil assim de ser diagnosticadas. Transtorno do espectro autismo, TEA,
prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social, bem como padrões restritivos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, considerando os vários contextos de inserção do indivíduo. Algumas dificuldades têm manifestações variadas, dependendo da idade, do nível intelectual e da capacidade linguística do indivíduo, assim como outros fatores, tá? Cada um é diferente do outro, tá, gente? Não é porque o aluno às vezes apresenta o mesmo transtorno que é tudo igual, não tem nada a ver um com o outro. Importante deixar isso claro. Para isso, tanto os professores quanto os pais devem prestar atenção a um conjunto de sinais, lembra do conjunto de sinais? Que a criança pode exibir frequentemente, já que não existem indicadores isolados que possam indicar as DA, dificuldade de aprendizagem, tais como problemas relacionados à organização, coordenação motora, linguagem falada ou escrita, atenção, concentração, memória, comportamento social, problemas de saúde, atrasos, no desenvolvimento, entre outros. O que quer dizer isso? Eu não posso pegar uma situação isolada e achar que a criança minha criança tem atraso na fala, eu acho que ela é autista. Não é assim. Para eu poder achar, pensar que minha criança é autista, ela tem que apresentar atraso na fala e outras características também que indicam que pode ser esse transtorno, tá? Eu não posso fazer isso isoladamente, eu preciso de um conjunto de situações, um conjunto de sinais que me levam a acreditar que esse aluno, que essa criança apresenta tal transtorno ou não, tá bom? Não posso fazer isso de forma isolada de jeito nenhum. Estes sinais servem para orientar os pais e profissionais e não deve ser utilizado de forma isolada. Todas as crianças podem exibir um ou mais desses comportamentos de vez em quando. Contudo, se uma criança apresentar um grupo, tá? Fique atento a isso. Um grupo desses comportamentos com frequência pode servir como indicador para a procura por uma consulta ou avaliação profissional. Se você observou um conjunto de características importantes, aí sim você passa essa criança, faz o encaminhamento dessa criança para um especialista, tá bom? Que ele vai ser a pessoa mais indicada para saber se essa criança tem ou não esse distúrbio que você acredita que ela tem. A investigação do histórico, antecedência familiar de problemas de aprendizagem é muito importante para a explicação das dificuldades, já que os fatores ambientais e familiares são uma das bases do desenvolvimento infantil e fazem parte do desenvolvimento dos quadros. Você conversar com a família, Você chamar a família para fazer uma anamnese, uma entrevista, fazer um levantamento das dificuldades vai ajudar muito a você descobrir o que é que está acontecendo com essa criança, por que ela não está aprendendo. Uma equipe multidisciplinar deve incluir todos os elementos julgados necessários para a satisfação das necessidades educativas da criança, tá? Uma equipe multidisciplinar para ajudar a saber realmente se essa criança tem ou não algum transtorno. A equipe multidisciplinar, como o próprio nome diz, ela é formada por vários profissionais, tá? Deve ser formada pelo menos por um psicólogo, um neuropsicólogo, fonoaudiólogo, um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, um médico neuropediatra, tá? O diagnóstico de um especialista em saúde é essencial antes de se tomar qualquer medida. Por isso, a avaliação feita de maneira multidisciplinar garante uma visão holística sobre a criança, agindo sobre vários aspectos. Por isso que é importante a avaliação de um profissional, de vários profissionais, tá? Para a gente chegar a um veredito real, É muito importante avaliar se algo diferente está acontecendo na rotina do aluno, pois fatos que podem passar despercebidos podem ser a causa de problemas de aprendizagens ocorrentes. Somente um procedimento precoce, aliado a uma intervenção adequada, poderá prevenir ou reduzir o insucesso escolar e social do aluno. Quanto mais cedo esse diagnóstico chegar, esse transtorno for descoberto, melhor para a criança, melhor para a família e melhor para a escola. Todo mundo sai ganhando. Professores e pais devem ter um olhar diferenciado
capaz de identificar possíveis problemas que impedem que a criança consiga aprender, tá? Mais uma vez, um olhar diferenciado, né? Você vai conseguir olhar para aquela criança e perceber se tem ali algo diferente ou não no seu desenvolvimento. Se ela está apresentando muitos atrasos, em que área que ela está atrasada, tá? Tanto os pais quanto os professores. Assim, os pais devem esperar que a escola seja um ponto de apoio para seus filhos, sempre incentivando os estudos e buscando meios com que os alunos sejam incluídos nas atividades e não excluídos delas, tá? Os pais, depois vamos supor que a criança realmente fez essa avaliação e foi diagnosticada com um transtorno, ela vai passar, né, esse resultado para a escola, né, o olhar desse profissional do médico para a escola, para poder estar orientando a escola. E a escola, de posse desse laudo, ou de posse do que o profissional disse, vai estar junto com a sua equipe, podendo fazer um planejamento individual para esse aluno, né, a criação de um PDI, para que esse aluno possa estar inserido dentro da escola de maneira adequada, para que ele possa apresentar um avanço nos estudos, né, e seja incluído em todas as atividades e não excluído, tá? Os pais esperam isso da escola, né? Quando o pai matricula o filho na escola, ele quer que ele aprenda, ele quer que ele participe dos eventos, tá? Isso é muito importante para a vida social desse aluno, para que ele não seja excluído, tá bom? Então, a nossa aula de hoje foi mais para mostrar para vocês as dificuldades de aprendizagem que a gente mais encontra no contexto escolar, tá? Espero que você tenha gostado do conteúdo, possa fazer essa observação dentro da sua sala de aula e entrar em contato, né, com a sua equipe escolar caso você tenha observado alguma coisa de diferente nos seus alunos, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo, tá? Um beijo no seu coração. Até a próxima!